23h02, estamos de volta para mais um Jogo do Poder pela Rede CNT. Meu nome é Luiz Carlos da Rocha, o meu convidado de hoje é o deputado federal Fernando Francischini. Muito obrigado por ter aceito o convite. Há tempos que a gente estava tentando te trazer aqui, estamos muito ocupados, né? Rocha, é um trabalho muito grande, né? Aquela vassoura está dando muito trabalho lá no Congresso. A vassoura dando trabalho e pouca gente querendo ajudar a varrer. Então o trabalho é grande. A última vez que você esteve aqui comigo, ainda você era secretário antidrogas. Esteve comigo aqui participando do Jogo do Poder com o Marcelo Yugen, secretário de Segurança de São José dos Pinhais. Acho que a gente vem debatendo há muito tempo a questão da segurança. Eu acho que a minha eleição, uma surpresa a quantidade de votos, mais de 130 mil paranaenses confiaram no voto, justamente querendo colocar um parlamentar em Brasília que entendesse de segurança pública para propor projetos de lei que pudessem mudar o dia a dia das pessoas. O Brasil, a impressão que eu tenho é que o Brasil se ressente muito de especialistas nessa área, né? Tem muita gente que fala muito, dá palpite, é igual futebol, né? Futebol, todo mundo entende um pouco. De segurança parece que todo mundo entende um pouco também. E você chega em Brasília, é um mundo aquilo. Só quem está lá entende o que são 513 deputados federais, milhares de ministérios, que a cada governo se aumenta mais ministérios, e poucos especialistas. Então ele chega lá, ele faz uma pesquisa que ajudou a eleger, e ele vai falar de saúde, educação, de segurança pública, e quando ele vem para o Estado ele vai falar de asfalto e mais algumas coisinhas. Quer dizer, não é um especialista, é alguém que está buscando pesquisa eleitoral para fazer um marketing político para voltar na reeleição. Então eu escolhi a bandeira da segurança pública, da fiscalização, que é uma bandeira da Polícia Federal, da minha instituição, e focado, vou nessa bandeira porque eu acho que quem votou em mim, votou vendo a minha plataforma e querendo que eu fosse dessa forma. Se desvirtuar com base em pesquisa eleitoral, ou porque uma autoridade passa a defender uma outra bandeira e você mudar, talvez seja um grande estelionato eleitoral, né, Rocha? Todo mundo chega lá querendo seguir a regra do... A regra do jogo. Raul Santos Seixas e do Paulo Coelho, naquela música, né? Não há nada no mundo que eu não entenda demais. E não é possível, né? Chega lá em Brasília, muitas vezes o poder corrompe. Isso todo mundo já ouviu falar alguma vez. Mas as emendas parlamentares, aquela quantidade, são mais de 22 mil cargos de confiança em Brasília, e 513 deputados federais votando a vida do país inteiro, acaba gerando corrupção, é impossível. Então as pessoas esquecem das bandeiras, esquecem das propostas e passam a trabalhar no sentido de colocar pessoas apadrinhadas no governo, a liberar emendas parlamentares, alguns a negociar emendas parlamentares, e esquecem do básico, que quem é deputado federal foi eleito para fazer projetos de lei, votar projetos que mudem a vida das pessoas e não para virar um balcão de comércio, como infelizmente a gente tem visto em Brasília. Bom, você é novato. Chegou lá agora, né? É um delegado da Polícia Federal, fez uma trajetória boa na carreira de... Você estudou em Curitiba, né? Curitiba. Qual universidade? PUC. Na PUC. Na PUC, Então, acabei em Brasília. Curitibano, se formou em Direito pela PUC, delegado federal, comandou operações, fez a Secretaria de Antidrogas aqui em Curitiba, com o Beto Richa. Foi a primeira do país, né? A primeira em uma capital do país com essa estrutura. Antes muita gente criava secretarias para fazer prevenção às drogas, mas era uma coisa mais de marketing do que projetos realmente. E o Beto encomendou a criação de uma secretaria que afetasse realmente a criminalidade em Curitiba, mas dentro de uma competência municipal. Então o trabalho em Curitiba com o governador Beto Richa, quando prefeito, era prevenção nas escolas, integração com as igrejas, com a comunidade, participação em eventos que levassem informações, apoio às casas de recuperação, e é um trabalho que agora tem que levar para o Estado. A ideia, nesse ano que ele está reorganizando o Estado, eu conversei já muito com ele e com a Fernanda Richa, é reorganizar, principalmente a questão das casas de recuperação, que é um dos problemas mais graves que nós temos no Estado hoje. Eu puxei esse tema aqui justamente para tocar nesse assunto. Qual a tua opinião em relação a essa questão das drogas? Você foi secretário de Antidrogas aqui em Curitiba. Nesse período que você ficou na secretaria, você consegue ter a percepção
em que o teu trabalho trouxe de resultado? Qual foi o dado concreto que você pode apresentar, dizendo, olha, a criação da Secretaria de Antidrogas na Prefeitura de Curitiba trouxe qual resultado? Olha, o primeiro resultado aparente é a mudança do foco. E a gente mudou o foco. Quando eu cheguei, o delegado da Polícia Federal que prendeu o Juan Carlos Abadia, prendeu o Fernandinho Beiramar, coordenou as operações, quer dizer, mega equipes da Polícia Federal, se esperava que a Prefeitura estava querendo entrar na competência do Estado, do governo federal, de fazer prisões. Então, o nosso grande avanço que Curitiba deu e tem exportado para outros estados, outras capitais, diariamente, isso é cotidiano na nossa secretaria aqui de Curitiba, são as experiências com prevenção e as experiências de trabalho junto com a comunidade, as redes de colaboração, as informações que chegam ao pai, à mãe, ao professor que dão o primeiro combate. Curitiba não existia um trabalho efetivo de prevenção. Cada secretaria, a educação, a saúde, tinham dentro da sua estrutura pequenos objetivos em relação à prevenção. Quando o governador Beto Richa criou a secretaria e o Luciano agora tem dado upgrades maiores ainda na secretaria, o foco já estava definido, que era trabalhar a prevenção. No primeiro ano, nós já tivemos quase 6, 7 milhões de reais de orçamento só para prevenção. O governo federal tem 30 na Secretaria Nacional para o Brasil inteiro. Se você 30 milhões. Projeto, o governo federal tem dinheiro para isso. Tem dinheiro para isso. Então, eu acho que o nosso avanço foi esse. Por outro lado, nós temos só num dos programas que nós criamos aqui em Curitiba, o Bola Cheia, esporte, cultura e lazer durante a madrugada, mais de 1.500 crianças e adolescentes que ficam nesse projeto longe das ruas, que ele funciona sexta e sábado. Então, não é um trabalho que a gente tenha, que seja palpável, mas é um trabalho que se uma criança, um jovem, foi salvo das drogas, não morreu, não foi morto por um grupo de extermínio, pela dependência química das drogas, essa secretaria já cumpriu o papel dela. Eu tenho acompanhado de perto, porque lá em São José dos Pinhais a gente acaba acompanhando o trabalho do Marcelo Jürgen lá, com os comunsegs, já se criaram, acho que, se não me falha a memória, quase 30 comunsegs nesse trabalho lá, e as Mulheres da Paz. Você acredita que esse trabalho de envolvimento da comunidade diretamente na questão da segurança pública traz resultado? E que resultado isso pode... Esse trabalho do Marcelo é muito forte. Eu já falei para ele várias vezes que era o trabalho que nós tínhamos que estar fazendo no país inteiro. Juntar a comunidade, a mãe, o pai, o professor, quem quer se interessar por trabalhar nessa área. O Mulheres da Paz, um projeto do governo federal excelente. E ele está conseguindo capitanear em São José essas peças. Toda vez que um secretário de segurança ele só fala de repressão, só do trabalho da polícia, é alguém que não tem experiência prática, não tem vivência das ruas. Nunca passou pela situação de receber uma família em seu gabinete, uma família de bem, e a família de bem dizer, meu filho virou um bandido por causa da droga, foi preso, quer dizer, não teve uma chance nesse caminho. Então a saída, eu sempre faço uma análise em cima de pesquisa. Várias pesquisas dão em média que 95% dos nossos adolescentes, numa faixa ali de 13, 14 até 24, 25, eles nunca usaram drogas ilícitas, 95%. E 5, 6, varia para cada pesquisa, usam drogas ilícitas, alguns são dependentes químicos. O que dizer então? A prevenção é para 95%. A repressão é para aqueles que vendem para esses 5, 6%. Por que a gente investe todo o dinheiro na repressão e esquece de fazer a prevenção? Eu queria entrar justamente nisso. É interessante o teu discurso, porque eu acompanho o teu trabalho no Twitter, pela internet, e você tem um discurso duro em relação a essa questão. Em algumas vezes você até te flagrei aqui defendendo um pouco de endurecimento na legislação. Mas você acaba de argumentar aqui como um defensor desse trabalho de prevenção, como o Marcelo, por exemplo, está fazendo em São José dos Pinhais. Não há uma contradição entre uma coisa e outra? Não. Por que você acha que a legislação mais dura pode ajudar no combate Porque ela tem que ser dura com quem precisa ser dura. E hoje a impunidade que tem com quem precisa ser dura é gigante. Não só pela legislação, mas por falta de fazer eficiente o trabalho da polícia, eficiente o Ministério Público, o Poder Judiciário. O que eu defendo? Defendo para crimes hediondos acabar com a progressão de regime. A Constituição Federal tem que ser mudada. Muita gente diz que é cláusula pétrea, mas se a gente não enfrentar e fazer talvez uma nova Constituição Federal para a segurança pública, para a saúde, para outras áreas, cláusula pétrea não é para bloquear indefinidamente
uma sociedade como a sociedade brasileira. Eu defendo outras coisas mais duras. Trabalho para tempo obrigatório. Eu ouvi você defendendo no Twitter. Eu diminuí um pouco, eu fiz um projeto, 171 deputados federais assinaram comigo. O fim do auxílio reclusão. Todo mundo assustou. Pô, amor, você é contra a família do preso? Não. Agora, pergunte para a família, para o filho, para a mãe que assiste, se ela quer aquele ente familiar que está preso recuperado ou que ele volte e seja um bandido de novo. Você propõe a substituição do auxílio reclusão pelo trabalho obrigatório. E abrindo as PPPs, parceria público-privada, dentro dos presídios. Para administração dos presídios. Para administrar e para fazer o quê? Levar mão de obra lá para dentro, pagar salário. Para que ele vai auxílio reclusão? Quer dizer, a Previdência Social paga para a família de quem matou e não paga para quem morreu. Então, órfãos ali sem benefício nenhum, e aquele que está preso, que executou alguém, está lá recebendo benefício. Mas a família quer ele recuperado. Então, o trabalho seria obrigatório. Eu escrevi a PEC não diz que é obrigatório, porque eu sei que hoje é uma cláusula pétrea, teríamos que mudar, mas ela diz o seguinte, corta a muleta, acabou o auxílio reclusão. Se você quiser, você pode trabalhar. Se você trabalhar, você vai mandar o dinheiro para a tua família. Senão não tem dinheiro. Senão não tem dinheiro. E um terço do trabalho dele já fica pela PEC retido, para pagar os custos que ele está dando para o Estado. Então ele vai se responsabilizar, vai sentir o que é a comida, que é ele que está pagando, o carcereiro e o agente penitenciário que trabalham em função dele. Porque hoje é fácil ficar lá dentro, aquele amontoado de gente, a gente joga um jovem lá, sai pior do que entrou. Mas quem fez o jovem para lá, esse precisa de uma ação dura e enérgica. Agora, quem é que nunca teve um problema de droga na família, eu acho? É difícil hoje você falar quem não teve. Voltar para seguir com esse bate-papo depois do intervalo. Eu vou ter que ir para o intervalo e volto logo em seguida. Estamos ao vivo. Se você quiser participar, pode fazê-lo através do @JogoPoderPR. Aliás, já temos participação aqui do Aloysio Lemos, Fernando Campi, Leonardo Costa, Miguel Calabaide, Thaís Nunes, Nagel, Marcos Codioli. Vamos lá, daqui a pouco. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo com o deputado Francischini. Se você quiser participar, pode fazê-lo através do @JogoDoPoderPR. Tem aqui uma pergunta do Luiz Fernando Kemp. Pergunte sobre como melhorar as guardas municipais e sobre porte de arma para a guarda municipal da região metropolitana. Essa questão do porte de arma para a guarda municipal é uma questão complicada. Eu, quando era procurador-geral em São José dos Pinhais, enfrentei essa questão. Porque a legislação não é, pelo menos não é uma coisa pacífica, depende de algum grau de interpretação, né? Você pode ter arma, se pode levar arma para casa, na hora que vai para casa, depois se pode ter arma. A discussão toda hoje circunda sobre o poder de polícia da Guarda Municipal. Quando a Constituição Federal veio, e depois as alterações no artigo 144, ela criou a Guarda Municipal, quer dizer, regularizou porque alguns municípios tinham a vigilância dos próprios da prefeitura, dos bens dela, ela regularizou e criou a Guarda Municipal. São Paulo já transformou ela em polícia militar há muito tempo. Outros estados, como o Paraná, principalmente aqui Curitiba, que tem uma das maiores guardas proporcionais do Brasil, a guarda ainda está esperando a mudança da legislação. Mas se você olhar o dia a dia, ela faz prisão. Na Rua das Flores, ali, grandes prisões de traficantes. A Assembleia Legislativa poderia resolver esse problema? Não, nós estamos agora com duas situações. Primeiro é uma PEC, que muda a Constituição Federal e dá poder de polícia para a Guarda Municipal. Já foi aprovada no Senado, está aguardando um parecer, eu estou nessa comissão que vai dar o parecer para levar ela à votação na Câmara dos Deputados. A segunda é um projeto de lei que está na Comissão de Segurança Pública, e eu sou o relator. Nós fizemos uma audiência pública aqui em Curitiba, e eu sou favorável nessa lei orgânica de trazer o poder de polícia para a guarda, mas depois um belo de um treinamento, principalmente em relação a tiro, abordagem, direitos das pessoas. Mas eu acho que a grande parte da população, o Murilo do Paraná Pesquisa, eu acho, fez uma pesquisa para mim, e que mostrou que 86% da população em Curitiba quer a Guarda Municipal na rua, fazendo prisões, operações para aumentar a força da Polícia Militar. Então eu tenho feito, esse relatório deve sair assim que a emenda constitucional for votada. Não tem como regulamentar algo que não foi votado ainda. Nessa área de segurança, a gente acaba tendo que depender de alteração legislativa. Algumas situações até de mexer na Constituição. Em que mais você acha que nós podemos avançar nessa questão de alteração? Olha, Rocha,
Vou dar em primeira mão aqui no teu programa o projeto de lei que vai ser muito polêmico, vou apresentar ele nessa semana. Amanhã cedo estou indo a Brasília, trabalhamos 6 meses nesse projeto. O Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, o Ministério da Justiça, foram várias reuniões. Esse projeto cria o Cadastro Nacional de Pedófilos e Criminosos Sexuais contra Crianças e Adolescentes. Qual é o objetivo dele? Em paralelo à criação de bancos de DNAs nos estados, a gente tem que ter um cadastro. Um local onde o Ministério Público, a polícia pesquise lá em Goiás, lá no Maranhão, e veja o perfil genético de quem matou a Raquel Genofre aqui, botou ela numa mala na rodoferroviária e não foi preso até hoje, e possa pegar ele lá no Goiás, e ele responder por esse crime e talvez pelo que ele cometeu. Esse tipo de crime, o sujeito sai por aí afora, né? Até ser encontrado. Infelizmente o pedófilo, principalmente o criminoso sexual que mata após a violência sexual, é uma pessoa com um problema psicológico pesado e não é aumento de pena, nada disso que vai fazê-lo parar. Na verdade, nós temos que ter instrumentos para a polícia, e essa lei vai ser uma grande novidade. A polícia vai poder acessar um cadastro nacional que vai ficar dentro da rede Infoseg, que é uma rede acessada pela internet com senha pelo Ministério Público e Polícia dos estados, e ali ele vai botar o perfil genético de quem cometeu um crime. O exemplo que eu uso é da Raquel. O perfil genético está ali. Vamos prender alguém em Goiás. Agora, há pouco tempo, um louco lá matou 6 meninos cometendo violência sexual. Pode ser que aquele, quando for preso, traça o perfil genético e a gente resolva o crime aqui. A gente tem que tirar de circulação esse tipo de gente. São gente que não tem solução. Eu tenho certeza que, da forma como ela está sendo criada, esse cadastro, ele vai ser uma ferramenta muito útil para a polícia no Brasil inteiro. Olha aqui, por falar em alteração legislativa, o Tarso Cabral Violim diz o seguinte, que não concorda com essa alteração ou seja, você propõe a diminuição da idade penal, ele não concorda. Em que você acha que essa alteração legislativa pode beneficiar a sociedade brasileira? Veja, quem não concorda, quem está dentro de gabinete, dentro do seu escritório confortável e nunca sofreu uma violência sexual por um jovem de 17 anos, nunca teve alguém da sua família assaltado por um de 16 que sabe o que está fazendo. O que eu proponho também precisa de mudança constitucional e tem que ter coragem. Quem está preocupado com pesquisa de opinião, se isso agrada ou não agrada, não se elege deputado federal e não vai para Brasília. Na verdade, nós temos que mudar. Não é possível, depois de 16 anos, eu tenho um filho com 16 anos. O meu filho sabe o que é matar, sabe o que é estuprar, sabe o que é traficar drogas. Todos os meninos, hoje de 16 anos, tecnologia, internet, sabem. Só que eu fui mais longe. Para garantir os direitos das crianças e adolescentes, a minha proposta, que não foi apresentada, eu estou aguardando o melhor momento, que seja o momento dessa revisão que nós propomos constitucional, seria criar novamente o tal de exame criminológico, naquele que psicólogos forenses analisam de 16 a 18, se aquele jovem tinha entendimento que aquilo era crime, de acordo com o local que ele mora, o crime cometido, estava sob efeito de drogas. Quem vai avaliar isso pelo teu projeto é o juiz. O juiz através de laudo de psicólogos forenses. É o exame criminológico. Vão dizer, tem entendimento, é um matador em série. Alguns países já trabalham com essa... Vários países. Tem países como a Inglaterra que não tem a limitação, se eu não me engano, é 10, 12 anos de idade, eu não tenho certeza exata, mas é bem baixo. O magistrado é que resolve. O magistrado decide com pareceres de técnicos profissionais. Então, eu acho que é um tema polêmico, muita gente é contra, mas se a gente não tiver bandeiras e mudar depois da eleição, é muito pior, Rochinha. Vai ser difícil a gente dar conta das participações no Twitter aqui, o Francisco. Mas olha o seguinte, tem aqui uma interessante, que hoje a Gazeta do Povo traz, na matéria de capa, a situação lá do Lago de Itaipu. Tem não sei quantas entradas de... Contrabando. O Amorim Leprevaux fala aqui em 3.000 pontos de tráfico no Lago de Itaipu. Como combater, ele pergunta aqui. Bom, com os 200, 300 policiais federais que tem em toda a nossa fronteira, não dá para fazer nada. Tecnologia, né? Precisa tecnologia, precisa instalação, como já está licitado, você vê, já do governo federal. Eu mesmo, como PSDB, tenho que defender o que é bom. O governo federal está no caminho certo, instalando rastreadores. Aqueles aviões? Não, rastreadores mesmo nas barrancas do Rio vão ser instalados em poucos dias, está até na matéria da Gazeta.
é um bom prenúncio de que vão poder durante a noite rastrear a movimentação no lago. E essa história do avião, porque isso a gente vê lá a guerra lá na Líbia, estão jogando bomba lá no Gaddafi com um avião não tripulado. Isso, noticiaram aqui no governo do Requião que tinha aí teve aqui comigo o superintendente da Polícia Federal falando disso, de um avião não rastreado aqui na região do lago. Isso funciona? Olha, funciona. Alta tecnologia, 25 milhões de dólares, se não funcionar, alguém tem que ser preso no governo. Mas o que eu contesto, e a gente tem que contestar com argumento. Adianta ter um veículo aéreo não tripulado mapeando tudo, não ter gente para ir lá fazer as prisões, as operações. Então o efetivo, tanto no Estado como no governo federal, continua sendo o principal entrave para a efetividade do trabalho da polícia. O avião enxerga, mas não tem equipe em solo para chegar a tempo. Acho que a criação do batalhão de fronteira, que o Beto acabou de dar a largada verdadeira, quando tiver com o seu efetivo lá, e vai ter que ter um trabalho de corregedoria muito forte, depois que a gente também acertar o salário dos policiais, que botar ganhando R$1.000 e poucos por mês, para segurar uma barcaça com 7 toneladas de maconha. Daqui a pouco o bandido está de farda. Com computadores. Não, está de farda em vários locais do nosso país, infelizmente, está de coletes da polícia. E a gente tem que trabalhar isso sem hipocrisia de dizer, olha, quem se corrompe o senador e o deputado que ganham R$26 mil por mês, mas simplesmente ganhar R$1.000 e poucos por mês é um bom salário para quem ganha um salário mínimo só. Mas para quem é um agente da lei, que vai cuidar da segurança da minha família, da tua, na porta de uma escola, na barranca do rio para não vir craque para cá, ele tem que ganhar um salário. Mas essa proposta que tem tramitando no Congresso da equiparação da PEC 300. Da PEC 300. E aqui é a emenda isso é um 29. terror para os governos estaduais, né? Está todo mundo com medo, porque o salário pode virar um problema nacional, né? Para muitos governos. O que eu tenho batido na tecla? Só a revista Época trouxe uma matéria nesse final de semana, que só na usina da Repar, aqui em Araucária, a refinaria da Petrobras, o TCU, Tribunal de Contas da União, e a Polícia Federal instaurou um inquérito há poucos dias, pela matéria da época, com um desvio de R$1,4 bilhão. Para onde foi parar esse dinheiro? Se a gente fechasse só um pedacinho, não estou expulsando os ladrões do governo, que senão não consigo ninguém para votar comigo. Mas eu acho que tinha que, pelo menos, passar projetos que aumentem a fiscalização. Esse dinheiro tem que voltar para a segurança pública, tem que voltar para a saúde, para a educação. O deputado Mendonça Prado, que é o presidente da Comissão de Segurança, colocou uma PEC com apoio de 171 deputados também, vinculando 5% do imposto de renda à segurança pública. Faz tempo que a gente debate fazer igual a saúde e a educação, vincular um percentual. Porque enquanto não se pagar bem, vamos pegar o Rio de Janeiro. Eu que entrei com habeas corpus para libertar todos aqueles bombeiros presos. Achei que o governador, por um lado, tinha razão de mostrar que tinha que ter autoridade, mas exagerou na mão. Chamou de bandidos, vagabundos, bombeiro que salva a vida das pessoas. Do ponto, eu entrei com habeas corpus, deu certo, os bombeiros saíram com o compromisso de não voltarem a invadir os quartéis. Mas o que eu vi por trás de tudo isso? Salário. Eu vi o salário, R$950 ganha um bombeiro e um soldado da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Não dá. Não dá, não tem certo. como. Vamos encher de viatura, vamos botar o helicóptero para o bombeiro. Aí, na hora que ele volta para casa, ele está morando no morro do lado da casa do traficante. Tá certo. Eu vou ter que chamar mais um intervalo e volto em seguida para a sequência do bate-papo com o deputado Francisquino. Daqui a pouco vamos começar a falar de eleições em Curitiba também. Daqui a pouquinho. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder, esta noite com o deputado Francisquini. Bom, eu quero falar com você rapidamente aqui sobre essa questão da... Eu tenho postado no blog, porque sou advogado e tenho opinião sobre isso, mas eu queria que você falasse essas anulações que o STJ e o próprio Supremo, né, têm anulado essas operações da Polícia Federal, porque às vezes a quebra do sigilo telefônico não foi adequada, a quebra de sigilo bancário não foi adequada, as escutas não foram... A impressão que fica é que há uma certa pressa, né, na vontade de investigar, há até uma certa vontade de fazer com que a Rede Globo, por exemplo, acompanhe as operações. A operação foi anulada recentemente pela Polícia Federal,
quando os policiais iam de madrugada na casa das pessoas que iam ser presas, a Rede Globo estava ali com a equipe acompanhando. Isso gera, por parte da academia, né, das pessoas que estão no mundo jurídico, uma certa preocupação da questão do espetáculo, né? Se quer criar um espetáculo para fazer. E aí vem o STJ e anula. Qual a tua posição em relação a isso, Francisquinho? Minha posição é clara. Eu talvez entrei com um dos requerimentos mais polêmicos desse ano na Câmara dos Deputados. Eu entrei com requerimento convocando os 3 ministros do STJ, o delegado da Polícia Federal e o procurador da República, mas os 3 ministros do STJ que anularam a operação policial intitulada Boi Barrica, que investigava o filho do senador José Sarney, presidente do Congresso. Diz minha esposa, Rochinha, que eu estou escrevendo um livro Como Fazer Amigos em Brasília. Primeiro foi a fiscalização do Palocci, que caiu. Fiscalização do ministro dos Transportes, caiu. Mas não cai por gosto, cai porque estão fazendo desvio de dinheiro público, irregularidades, e essa do filho do Sarney, eu falo abertamente, eu não tenho preocupação nenhuma, é um grande absurdo. Não pode uma formalidade, é uma posição pessoal minha, respeito a tua e a dos outros, uma irregularidade formal, e que é discutível ainda, é polêmica, anular o mérito de uma questão. Ou seja, eu não motivei a decisão que deu a quebra de sigilo bancário do fulano de tal. Então vamos anular tudo. Aquilo que a gente achou, o dinheiro desviado dos cofres públicos que está na China, isso cai junto com a irregularidade formal. Pois é, mas os americanos são duros nisso, né? Lá as garantias individuais, os direitos individuais são assim a pedra basilar do sistema. Se a polícia não cumprir, se a polícia não agir de acordo com a formalidade, a investigação é anulada. Eu dou um exemplo aqui. Agora mesmo a gente está aqui com 2, 3 casos polêmicos. Dallas, a questão que alguém falou aqui do acidente de trânsito. Quando o Ministério Público vem e oferece uma denúncia para uma pessoa que bateu com o carro, não interessa se estava embriagado, se estava 300 por hora, oferece a denúncia por crime doloso, o promotor, que tem formação jurídica, ele sabe que aquilo é um risco, né, de lá na frente um tribunal dizer que aquilo ali não é crime doloso, porque no Brasil nós não temos ainda essa jurisprudência consolidada. Há casos aqui e ali, mas o Supremo, o STJ, não tem isso como uma coisa consolidada. Então, na hora que ele oferece a denúncia para dizer que aquilo foi um crime doloso, ele sabe que está correndo um risco de amanhã o crime prescrever. A denúncia lá na frente ser rejeitada e correr. Então, quando um delegado que tem formação jurídica vai fazer uma operação dessa e não toma cuidado com os detalhes, ele sabe que tem o risco de lá na frente o bandido ser livre por falta de observar as garantias de direitos individuais. Na operação do filho do Sarney, nós fomos lá conferir os detalhes. E nessa operação, o ministro do STJ, que relatou em 6 dias o caso, quando o normal no STJ e quem advoga e a população sabe, é num tribunal superior, nada a se resolver com um mínimo de 2, 3 anos. Quando é rápido, em 6 dias. O segundo, o ministro que veio do 5º Constitucional era advogado de uma autarquia federal indicada, talvez por pessoas ligadas, já que quem domina ali o Ministério de Minas e Energia, da onde essa autarquia, da onde veio o advogado que virou ministro. São várias coisas. Outra, a decisão judicial dizia que um relatório do COAF, Conselho de Atividades Financeiras do próprio governo, que identifica a lavagem de dinheiro, um relatório de 20 folhas, não é suficiente. Agora, por que eu debato esse tema? Porque eu não gosto de A, B ou C, não. Porque quando é o traficante que é preso, quando é o cidadão comum, os tribunais superiores lá não vêm falar de algema, não vem falar que a operação da Polícia Federal foi ilegal. É só quando é poderoso, quando é colarinho branco, quando envolve parente de deputados ou ex-deputados, como é o caso da Operação Voucher do turismo. Porque quando eu algemo o traficante, nunca aparece um ministro desses tribunais superiores para anular a operação. E por que nesse caso não? Então vamos anular todas. Vamos botar metade dos traficantes que estão presos hoje na rua, de novo dizendo, olha, o delegado quando pediu para ouvir o telefone desse traficante, motivou pouco. Mas lá atrás um juiz deu. Eu vi agora uma outra anulação de uma operação de crime financeiro em Curitiba pelo tribunal e por um juiz de primeira instância também, que me deixa muito preocupado. Ele diz, olha, o juiz que deu as autorizações telefônicas não tinha competência ou não motivou direito, que é o caso da Operação Dallas lá do Porto, Paranaguá. Bom,
Se ele está dizendo isso de um outro colega, quer dizer, ele cometeu várias irregularidades. Então, manda ele, o próprio juiz que está anulando a operação, mande o seu companheiro para o CNJ. Sim. Vamos apurar por que ele cometeu irregularidades, abuso. Anular uma operação da PF, que tira corrupto, tira bandido, impede dinheiro público de ir para o ralo, então leva o outro juiz que negou tudo. Agora, isso ninguém faz. Então, eu acho que essa minha preocupação é uma preocupação que eu sinto da própria sociedade que me para na rua e fala, você vai fazer alguma coisa contra poderoso ou vai ficar só dizendo que vai prender traficante? Eu vou fazer o seguinte, vamos marcar um dia num programa para debater só esse assunto, que é muito interessante, eu gosto muito. Mas eu vou ter que chamar mais um intervalo e voltamos em seguida para a continuação da conversa com o deputado Francisquini. Daqui a pouquinho. Às 23h37, voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo com o deputado Francisquini. Bom, vários tuiteiros entraram aqui dizendo o seguinte, que você não fala do Derosso. Você fala do Derosso? Eu falo, já falei em vários canais de TV. Eu acho que se eu fiscalizo em Brasília, os vereadores têm que fazer a mesma coisa que eu faço lá. Eu tenho sido implacável na fiscalização do dinheiro público federal, foi por isso que eu fui eleito. E eu entendo que aqui a melhor forma de se conduzir teria sido o próprio Derosso ter se afastado num primeiro momento para dar liberdade para investigá-lo. Fornecer todos os documentos, entregar cópia de tudo. Eu acho que a democracia funciona dessa forma. Não é só para o PSDB, nem para o PT, nem para o PR agora, com o caso do Valdemar Costa Neto. Eu fui o relator da cassação, do pedido de cassação do Valdemar. Ele já é o réu do mensalão do governo Lula. Lá valeu um pouco a força da corporação. Uma mega força, né? Depois ele é o olho do furacão dos desvios do Ministério dos Transportes. Bom, você deve estar olhando e pensando, quantos deputados votaram com o meu relatório para abrir a investigação? Só um deputado federal, que é um promotor de justiça excepcional, que é deputado federal Carlos Sampaio, de São Paulo, que foi o relator da cassação da Jaqueline Roriz. Tive um apoio. Mas por quê? Porque hoje o corporativismo fala mais alto. Você acha que na Câmara de Vereadores isso vai valer também? Eu tenho certeza que em todas as câmaras do Brasil, em todos, funciona o corporativismo, a proteção, infelizmente. Eu acho que nós queremos tanto ver casos como o do Ministério dos Transportes apurado até o fim. O caso do Derosso tem que ser apurado até o fim, senão ele vai ser condenado eternamente. Como o Valdemar, agora, com esse arquivamento... Agora, no caso do Derosso, tua opinião é que ele deveria ter se afastado. Eu acho que ele tinha que ter se afastado por uma questão de transparência e deixado investigá-lo. Vem cá. Fornece todos os documentos, deixa acessar, porque senão fica aquela sensação de que estão escondendo alguma coisa. E eu acho que se não deve, forneça todos os documentos, deixa à disposição. Kleber Freitas, aqui no Twitter, disse que o PSDB local para Curitiba terá candidato... Ele pergunta se terá candidato próprio ou não. Você acha que o PSDB vai ser uma boa alternativa, o PSDB não ter candidato próprio em Curitiba? Não, veja, o PSDB vem de uma coligação com o PSB já há muito tempo. Luciano Dutti, do PSB, foi o vice do Beto nas duas eleições para a Prefeitura Municipal. A gente não pode dizer que é um outro partido, porque o PSB do Paraná tem vínculos extremos com o PSDB desde de que se criou realmente o PSB no Estado. O próprio Luciano Dutti era do nosso partido ligado ao PSDB, e eu acho que o Beto fez uma opção da lealdade, daquele que foi o vice dele e que manteve a estrutura da prefeitura funcionando com as mesmas ideologias, as obras continuam. Você acha que existe possibilidade do Luciano Dutti não ter um vice do PSDB? Eu não vejo a mínima possibilidade. Eu convivo com o PSDB nacional, em Brasília. Aécio Neves, José Serra, as grandes figuras. E eu acho que o PSDB precisa ter, pelo menos o candidato a vice-prefeito em Curitiba tem que ser do PSDB, não importa o nome. Tem que ser um nome de consenso. Falar em nome, você é um nome? Eu acho que todos são. Nós temos aí 12, 13, 14 vereadores. Se você fosse convidado, você aceitaria? Não pode ser convidado. Essa tem que ser uma figura de consenso, porque a disputa é tão grande por uma candidatura de prefeito ou de vice. Quais são os nomes que tem no PSDB para ser vice? Olha, eu posso citar. Os vereadores todos são bons vereadores, são recordistas de votos. Olha, eu posso citar para você, que eu gosto e tenho afinidade. O deputado Mauro Moraes é um homem da segurança, vai muito bem. Nós temos a deputada Mara Lima, recordista de votos, uma mulher evangélica. Nós temos o vereador Omar Sabag, que está do LACTEC fazendo um excelente trabalho.
Fernando Guignoni, presidente da Sanepar, são vários nomes. Francisquini, deputado federal. Eu acho que lá na frente, e eu tenho uma amizade com o Beto, uma confiança nele tão grande que eu sei que ele vai decidir da melhor forma, que é a forma de ganhar a eleição. Porque se o vice for decidido em disputa política, rompimento de grupos, nós perdemos a eleição. Porque do outro lado, eu não sou aquele que vira a mesa e fica falso de uma hora para outra. Nós temos o excelente Gustavo Frutti, nós temos uma boa pessoa com um coração enorme, que é o Ratinho Júnior. Então vai ser uma eleição de propostas. E não dessas picuinhas e guerras que a gente fica vendo, eu mudo para cá, mudo para lá, agora vira inimigo, vira amigo. Não, são boas pessoas, os 3 candidatos são excelentes. Eu acho que vai ser uma eleição que, se polarizar, vai polarizar lá na frente, porque o Ratinho é um nome muito bom também. Falta o PT nessa tua conta. Eu acho que o PT, ele talvez não tenha ainda um candidato definido. Mas eu acho que os 3 nomes que estão postos são nomes excelentes. Rafael Greca esteve aqui, está animadíssimo, rapaz. Você saiu daqui, é candidato. Vamos ver o que acontece nas convenções. Eu desejo boa sorte, a gente não pode desejar mal para as pessoas, principalmente quando uma candidatura à prefeitura da cidade onde eu moro, onde meus filhos estudam, onde o posto de saúde, a gente vê as filas, a gente quer solução. E é muito difícil falar em solução quando a gente faz disputa política em baixo nível. Disputa pela Prefeitura de Curitiba vai ser a melhor proposta. E a melhor proposta é aquela que não bate abaixo da linha da cintura, que tem os apoios estadual e federal que possam fazer a diferença. Acho que isso que é importante para a nossa cidade, acabar com essas picuinhas políticas de no bastidor plantar informação contra o outro. Tem que ser homem, mulher decente, que olha no olho e discute projeto para a cidade. Senão a gente continua deputado federal, senador, o outro continua vereador, fazendo um trabalho no legislativo, porque trabalhar em eleição majoritária é muito diferente. Bom, nessa tua conta, então, qual o time? Você acha que até quando o PSDB e o PSB vão poder levar essa situação até que tenha que definir a questão de nomes? O Dutti é candidato, né? O cabeça de chapa. Eu acho que isso o governador Beto Richa vai decidir lá na frente. Eu, como tucano de carteirinha, puxo a sardinha para o lado do tucano, mas eu sei que sem o DEM, sem o PPS, sem o PSD, sem os partidos que já vêm com o governador Beto Richa, essa é uma eleição de muito risco. Acho que esses partidos, por isso que os espaços, mas não espaço político para comprar partido, espaço político para projetos para a cidade. Qual partido tem condição de escrever um projeto para a educação, qual para a saúde, como que vai funcionar a segurança pública. Segurança pública hoje, segundo aquela mesma pesquisa que eu te falei, do Paraná Pesquisas, 56% da população de Curitiba hoje diz que o pior problema da cidade é a segurança pública. O segundo problema, droga. Ou seja, 38% diz que é droga. É a mesma coisa, segurança e droga. A primeira e segunda opção é segurança pública. Por que você deixou o Rossoni de fora dessa tua lista aí? Que você pôs? Não, o Rossoni é o vice-presidente do nosso partido, poderia estar o nome nessa lista também. É um bom candidato tanto para majoritária de prefeitura como para Senado, depois lá na frente. Quem ajudou o governador Beto Richa, a gente tem que reconhecer, a montar a estrutura de uma campanha que acabou uma campanha vitoriosa contra a máquina estadual e a máquina federal. Então a gente deixa de fora, como eu, candidato em Bituruna prefeito, ele ia citar o Rodrigo Rossoni e não ia falar o Francisquini, que deve ter feito 80, 90 votos em Bituruna. Então, mas é uma questão de respeito, eu acho que também é um nome. O governador vai saber ponderar se vai ser quantidade de votos para ajudar o prefeito Luciano Dutti, ou se vai ser um nome técnico que pode completar a equipe. Mas o que ele escolher vai ter o nosso apoio total. Okay. Acabou, passou rápido o tempo, você fala para burro. Tem uma pilha de perguntas, Rochinha. Cheio aqui. Eu vou depois transferir para você as perguntas, você responde para os twitteiros direto. Foi um prazer grande, muito obrigado por você ter vindo aqui. O pessoal mandaram 10 perguntas aqui, perguntando se eu vou continuar varrendo lá em Brasília. Vai. A vassoura continua na mão, Rochinha. Certo. Um grande abraço a todos vocês que ficaram aqui comigo até agora, todos que vieram no Twitter aqui, muito obrigado pela participação. Domingo que vem nós temos mais um Jogo do Poder. Uma grande semana a todos, grande Dia das Crianças. Até domingo.